por Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses. Aí ele deixa para escrever por último para o obreiro. E aqui nós temos duas endereçadas a Timóteo, seu filho na fé, um obreiro que Paulo tinha um carinho especial com ele, na época em que pastoreava a igreja de Éfeso. E Paulo traz aqui lições espirituais para o seu filho na fé, Timóteo, como trouxe também a Timóteo. E aqui, neste capítulo 2, ele começa dizendo, no versículo 15, procura apresentar-te a Deus aprovado. Aqui está a primeira exigência de Deus para nós obreiros. Procura apresentar-te a Deus aprovado. Interessante, queridos, que todos nós precisamos sempre ser aprovados em alguma coisa. Aliás, isso já começa desde pequeno. Quando a gente vai para a escola, quando a gente é submetido a uma prova, a gente sempre recebe uma nota de aprovação ou de reprovação. Eu me lembro quando eu estudava, eu não via a hora de pegar o boletim escolar, o resultado das matérias, e como é bom quando a gente pega o boletim e lá está escrito matemática aprovado, português aprovado, ciências aprovado, e assim sucessivamente. Mas tristeza é quando você pega o boletim e está lá reprovado. Muitos acabam repetindo o ano inteiro, às vezes por causa de uma só matéria em que foi reprovado. Hoje facilitou muitas coisas, as pessoas passam de ano, tem a tal de progressão continuada, passa de ano, mesmo sem saber muita coisa. Tem também a questão de você continuar fazendo aquela matéria que você foi reprovado, você paga aquela matéria, passa de ano, mas continua fazendo ela, não é verdade? Mas antigamente, você poderia estudar 10 matérias, se uma só você fosse reprovado, você repetiria um ano inteiro por causa de uma só matéria que você fosse reprovado. E tudo na vida da gente, nós somos submetidos à prova. E eu acredito que numa empresa, quando uma pessoa entra para trabalhar, os primeiros 3 meses são aqueles 3 meses em que é submetido a vários testes para ver se é um bom funcionário. Se for aprovado, ele é efetivado. Queridos, da mesma forma acontece conosco na nossa vida cristã. Deus primeiro nos prova para depois nos aprovar. Sim, todos nós estamos submetidos a testes. Talvez você esteja passando por uma situação na sua vida que você não está nem entendendo, que você até já questionou: meu Deus, por que o Senhor está permitindo isso? Eu quero trazer uma palavra profética de Deus para você esta tarde. Deus está lhe treinando para coisas maiores. Deus está lhe treinando para coisas maiores. Recebe esta palavra. Deus está forjando em você o caráter do homem que Ele quer usar. Veja bem, queridos, a Bíblia fala em Juízes, no capítulo 6, que lá estava Gideão malhando trigo no lagar. Lagar não é lugar de malhar trigo, lagar é lugar de pisar em uvas. Lugar de malhar trigo é na eira, mas ele, para confundir o inimigo, ele foi malhar trigo exatamente no lagar, aonde o inimigo não imaginaria encontrar trigo. Naturalmente que ele estava despistando do inimigo de uma forma inteligente, mas ele pensou consigo: ninguém aqui está me vendo. Engano, lá estava os olhos do Senhor observando tudo. A Bíblia diz que lá estava o anjo do Senhor, debaixo do carvalho, observando o trabalho de Gideão. Se ele estivesse fazendo o trabalho de qualquer maneira, também estava sendo visto. Se estivesse fazendo bem feito, também estava sendo visto. Por isso, meu querido, a palavra de Deus para o seu coração nesta tarde é esta: continue fazendo com excelência o que você está fazendo, porque os olhos de Deus estão vendo tudo
tudo, está observando tudo, mesmo quando você está trabalhando lá naquela congregação, longe dos holofotes, longe do seu pastor, e quem sabe você fica até questionando: o meu pastor não está vendo isso. Meu querido, não se preocupe, porque no tempo certo, se você fizer bem feito o que você está fazendo, o dono da obra vai reconhecer o teu trabalho, e aquilo que você está fazendo longe dos holofotes, Deus vai mostrar para todos verem. Os que assim acreditam, glorificam o nome do Senhor. Sim, queridos, faça com excelência o que você está fazendo, porque Deus está observando. E a Bíblia diz que quando o anjo do Senhor resolveu quebrar o silêncio, interromper, foi com uma palavra de aprovação, dizendo: o Senhor é contigo, varão valoroso. Aleluia, que coisa maravilhosa. Bata a mão no ombro desse companheiro e diga para ele: o Senhor é contigo, varão valoroso. Vai nesta tua força, que Deus é contigo. Continue fazendo o trabalho de Deus com excelência, com dedicação, com determinação, que com certeza você vai receber o sinal de aprovação de Deus. Aleluia. De maneira, queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, que Deus não poupou nem o seu Filho Jesus. A Bíblia diz, queridos, em Atos capítulo 2 e versículo 22, que Jesus foi um varão aprovado em palavra e em obras. Sim, queridos, a Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 18, que aquele que se louva a si mesmo não é aprovado, mas aquele a quem Deus louva, esse é aprovado. Isto significa que você não precisa fazer propaganda enganosa e aumentar coisas que você está fazendo só para ganhar elogios. Não precisa você se autoelogiar, porque Deus está contemplando o teu trabalho, e na hora de reconhecer, você vai receber o selo de aprovação, porque Paulo fala lá em Romanos capítulo 14, versículo 18, que quem deste modo serve a Deus é aprovado diante de Deus e dos homens. Mas eu tenho uma boa notícia para vocês esta tarde, porque Paulo fala em 1 Tessalonicenses capítulo 2 e versículo 4, que nós fomos aprovados por Deus a ponto de nos confiar a Ele o seu evangelho. Olha que coisa linda. Então diga para o seu companheiro: você foi aprovado. Você foi aprovado. É por isso que você está aqui esta tarde, porque você foi aprovado por Deus a ponto de nos confiar a Ele o seu evangelho. E Paulo fala em Filipenses capítulo 1 e versículo 10 que nós devemos aprovar as coisas excelentes. E Tiago fala na sua epístola capítulo 1 e no versículo 12 que bem-aventurado é o varão que suporta a provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Mas o que me chama a atenção, queridos, é que exatamente esta palavra aprovado, no original grego é dóquimo, que serviria quando alguém ia fazer o pagamento de alguma mercadoria. Ele levava uma moeda. Se a moeda fosse verdadeira, o dono do estabelecimento dizia dóquimo, aprovado. Mas se fosse uma moeda falsa, ele dizia adóquimo, reprovado. Que nesta tarde o Senhor possa dizer para você: dóquimo, aprovado. Você foi aprovado por Deus. Sim, queridos, eu poderia citar aqui uma série de pessoas que receberam o sinal de aprovação de Deus. E a Bíblia revela claramente isso, queridos. O próprio Jesus,
quando olhou para Natanael, na primeira vez que ele viu a Natanael, ele disse: eis aí um israelita que não há dolo, que não há engano. Sim, queridos, é interessante que quando você olha o capítulo 16 de Romanos, Paulo sempre gostava de elogiar os bons obreiros. Você já analisou isso? Ele cita uma série de obreiros e cada um, ele traz uma palavra de elogio, e quando chega em Romanos capítulo 16 e versículo 10, ele diz: saudai a Ápeles, aprovado em Cristo. Aleluia. Eu tenho uma certeza que eu estou pregando aqui para obreiros aprovados. Procura apresentar-te diante de Deus aprovado. É a primeira exigência de Deus. Segundo, como obreiro que não tem do que se envergonhar. Aí é mais sério. Queridos, coisa difícil para um obreiro é ter do que se envergonhar. O que é não ter do que se envergonhar? É você poder chegar à noite, deitar sua cabeça no travesseiro e dormir tranquilo, porque não tem nada que desabone a sua conduta. Não que do que se envergonhar é ter bons testemunhos dos que estão lá de fora. Não ter do que se envergonhar é ter boa reputação, que uma das exigências lá em Atos capítulo 6 e versículo 3 daqueles obreiros que iriam ser separados, é que deveriam ser homens de boa reputação. O que é um homem de boa reputação? É um homem que tem um caráter ilibado, uma vida irretocável, uma vida irrepreensível. É alguém que, como Jó pôde dizer no capítulo 31 e versículo 6, não é todo mundo que tem coragem de dizer isso, mas Jó disse: pese-me Deus em balanças fiéis, e assim conhecerá a minha integridade. Homem que não tem do que se envergonhar é como Eliseu, que uma própria mulher, que sempre que ele passava por ali, passava para tomar um lanche, um cafezinho, mas não ficava com piadinha com aquela mulher, não ficava com brincadeirinha, mas ela observou a seriedade dele, o comportamento dele, e chegou para o próprio marido e disse: eu vejo que esse que sempre passa por aqui é um santo homem de Deus. Aleluia. Sim, são homens que não têm do que se envergonhar. Outro dia, eu estava numa convenção de pastores, conversando com um grupo de pregadores, alguns amigos nossos. De repente, chegou um pastor baixinho, disse que os pastores baixinhos são bravos que só. E chegou assim para um pregador, que estava do meu lado, e disse assim: você não é homem. Homem para mim tem que honrar as calças que veste. Irmãos, eu fiquei tão envergonhado com aquilo. E eu fiquei envergonhado pelo colega, que eu não sabia onde pôr a cara. E continuou: você marcou um compromisso comigo para pregar. Eu depositei o dinheiro da passagem, do voo, e você foi para a América, pregar nos Estados Unidos, deu furo lá, no meu compromisso. Eu estava por aqui, até ele desabafou tanto que ele virou para mim e falou: pastor Ivaldo, me perdoe, você nem mereceu ouvir isso, que eu conheço a sua índole, mas eu estava com esse camarada por aqui, e eu tinha que falar tudo que eu tive que falar. Aquele companheiro não sabia onde pôr a cara, ficou vermelho. Então, queridos, isso é pessoas
que sente na pele o que é passar vergonha. Passar vergonha é um vexame, queridos, que hoje em dia até nossos filhos não querem passar vergonha. Se você chamar a atenção de um filho na frente do outro, ele fica para baixo, triste, exatamente acanhado, porque ninguém gosta de ser envergonhado. E o que a Bíblia está dizendo é que o obreiro aprovado não pode ter do que se envergonhar. Ele anda com a sua cabeça erguida, porque tem uma consciência limpa diante de Deus e dos homens. Aleluia. A primeira exigência é que o obreiro precisa ser aprovado. Segundo, que não tem do que se envergonhar. Terceiro, que maneja bem a palavra. Quantos trouxeram este livro? Levante que eu quero ver. Quantos trouxeram esse livro? Aqui está, ó. Que maneje bem a palavra da verdade. Queridos, nós vivemos numa época de tantas interpretações equivocadas da Bíblia, que lamentavelmente muitos estão envenenando o povo, intoxicando o povo com tantas heresias, que dá trabalho para se desintoxicar. Outro dia eu estava ouvindo um programa de rádio e um pastor muito conhecido pregando, e ele leu aquele texto de Gênesis 49, que diz lá: Benjamim é lobo. Ali, naturalmente, você percebe que quando Jacó começou a abençoar os filhos, ninguém melhor para conhecer os filhos do que o pai. E o pai conhece a natureza de cada filho. Dos 12, 5 ele comparou animais. Judá, leãozinho, você vai ser líder, vai liderar. Leãozinho, porque depois viria o leão da tribo de Judá, o supremo leão da tribo de Judá. Issacar, você vai trabalhar pesado, então jumento de ossos fortes, Olha, Dan é muito traiçoeiro, isso aí vai ser uma serpente junto ao caminho. Olhou para o Naftali, poeta, você vai ser uma gazela formosa. Mas olhou para o Benjamim e disse: Benjamim é lobo. Aí aquele pastor trouxe todas as características do lobo. Colocou o lobo em um pedestal elevado. E depois que colocou o lobo em um pedestal elevado, a igreja lotada. Aí ele disse assim: vire para o seu irmão e diga: você é lobo. E a igreja toda virou: você é lobo. Queridos, o sangue de Jesus tem poder. Você não é lobo, querido, você é ovelha. Nem Jesus conseguiu transformar lobo em ovelha, e aquele pastor conseguiu transformar ovelha em lobo. Nós não somos lobo, não, nós somos ovelha. Pelo contrário, Jesus disse: eis que vos envio como ovelhas no meio de lobo. Eu continuo pregando aqui para ovelhas, porque pastor também é ovelha. Davi era pastor, e teve um determinado momento que, quando ele viu aquelas ovelhas tão dependente dele, ele se sentiu na mesma dependência daquelas ovelhas de um pastor, e exclamou dizendo: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda, o meu cálice transborda, o teu cálice transborda, o teu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão
todos os dias e habitarei na casa do Senhor para sempre. Aleluia. Eu tenho uma palavra profética de Deus para você nesta tarde. Deus está dizendo que a partir de hoje não são os cobradores que vão te seguir, não são os ímpios que vão te seguir, não são as más pessoas, é a bondade e a misericórdia que vai te seguir todos os dias da sua vida. Bendito seja o nome do Senhor. Exatamente, nós somos ovelhas, queridos, e nós temos que tomar cuidado, porque muitos estão aí exatamente torcendo a palavra de Deus, trazendo interpretações equivocadas, porque o primeiro a interpretar equivocadamente a Bíblia foi Satanás, quando induziu Jesus ao erro usando a própria Bíblia. O que tem de líderes usando a própria Bíblia para induzir outros ao erro. Outro dia eu estava ouvindo um outro pregando em Romanos 12:2, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Aí eu estava ouvindo na rádio e ele começou a pregar, eu pensei, vamos ver se sai alguma coisa boa aí. De repente ele começou a dizer, gente, quando Paulo está dizendo aqui, não vos conformeis com este mundo, ele quer dizer o seguinte: se você tem uma casa velha, não se conforme com essa casa velha. Se você tem um carro velho, não se conforme com este carro velho. Eu não acreditei no que estava ouvindo, mas isso é forçar demais a exegese do texto. Eu disse, é melhor eu ouvir a CBN, a rádio que toca de notícia desse jeito. Eu tive que mudar de estação de rádio, porque aquilo estava agredindo os meus ouvidos. Pelo contrário, o texto mostra uma linha totalmente diferente. Não vos conformeis com este mundo, é exatamente a igreja ir na contramão da lógica deste mundo, porque nós fomos chamados não para se conformar com a mentalidade deste presente século, mas transformá-los pelo poder da palavra, pela renovação do nosso entendimento. E nós só poderemos fazer isso manejando bem a palavra da verdade. Queridos, nós vivemos numa época, como a mentira está se proliferando. Vivemos numa geração que já até a mentira se tornou verdade, é verdade, mentira, uma inversão de valores. Já lançaram até uma nova palavra. O dicionário de Oxford, que é um dos dicionários mais atualizados do mundo, a cada novo termo ele atualiza, e o último termo foi pós-verdade. Já estão considerando a verdade como algo ultrapassado. E esses dias eu estava vendo uma psicóloga dando uma entrevista no dia 1º de abril, que é o dia da mentira, e ali o repórter perguntou para ela, mas por que as pessoas gostam de ouvir mentira, que tem até um dia da mentira? E ela disse, é porque as pessoas preferem ouvir uma doce mentira do que uma amarga verdade. Isso é uma realidade, queridos. A verdade pode até doer, a verdade é como aquele remédio amargo, que realmente não é doce, desce amargo, mas ele cura, ele faz efeito. A mentira pode ser doce, mas tem perna curta. Prefira a verdade, nunca caminhe na mentira, caminhe na verdade, porque verdade não combina com obreiro. Sabe por quê, querida? Alguns aprenderam a mentir tanto. Olha, eu já vi obreiro mentindo tanto, que alguns já estão acreditando na própria mentira que eles mesmos dizem. Queridos, em nome de Jesus Cristo, vamos deixar a mentira de lado e seguir a verdade. Verdade não combina com pastor, sabe por quê? Porque a Bíblia fala em Deuteronômio 32:4 que Deus é a verdade. A Bíblia fala em João 14:6 que Jesus é a verdade. A Bíblia fala em João 14:16 que o Espírito Santo é o Espírito da verdade. A Bíblia fala em João 17:17 que a palavra é a verdade. A Bíblia fala em Gálatas capítulo 2 versículo 5 que o evangelho que pregamos é o evangelho da verdade. A Bíblia fala em 1 Timóteo 3:15 que a igreja é coluna
e firmeza da verdade. Então, se o Pai é verdade, o Filho é a verdade, o Espírito Santo é a verdade, a palavra é a verdade, o Evangelho é a verdade, a igreja é a coluna e firmeza da verdade. O mínimo que Deus quer de cada um de nós é que sejamos pregadores verdadeiros, cantores verdadeiros, pastores verdadeiros, evangelistas verdadeiros, presbíteros verdadeiros, diáconos verdadeiros, cooperadores verdadeiros, crentes verdadeiros, igreja verdadeira. Nós somos da verdade. Oh, aleluia, você vai sair daqui cheio da verdade. Sabe por que você vai sair daqui cheio da verdade? Porque está escrito lá em Salmo 91 e no versículo 4, que a sua verdade é escudo e broquel. Está escrito no Salmo 85 e no versículo 10, que a graça e a verdade se encontraram, a justiça e a paz se beijaram. Está escrito em Provérbios capítulo 8, no versículo 7, que a minha boca proclamará a verdade. Está escrito em Provérbios capítulo 12 e versículo 17, que o que diz a verdade manifesta a justiça. Está escrito em Provérbios capítulo 23 e versículo 23, compra a verdade e não há vendas. Bata a mão no ombro do seu companheiro e diga para ele: a verdade é inegociável. Diga para ele: não venda a verdade. A verdade não tem preço. A verdade é inegociável. Compra a verdade e não há vendas. Está escrito em Eclesiastes capítulo 12 e no versículo 10, que procurou o pregador falar palavras de verdade. Está escrito em Isaías capítulo 59 e versículo 14, que houve um dia tão difícil em Jerusalém, que a verdade andava tropeçando pelas ruas. Está escrito em Jeremias capítulo 5 e no versículo 1, houve um período de tanta falta de homens verdadeiros em Jerusalém, que o próprio Deus fez um desafio ao profeta: procurai pela cidade, pelas praças, ver se há um homem que pratique a justiça e busque a verdade, e eu perdoarei a ela. Está escrito em Jeremias capítulo 23 e versículo 28, o profeta que tem sonho, conte apenas como um sonho, mas aquele com quem está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Que tenha palha com trigo, diz o Senhor. Tem muita gente aí dando palha para o povo, mas aqui você come trigo puro, sem mistura. É trigo da melhor qualidade, é palavra pura. Você vai sair daqui cheio da palavra da verdade, porque está escrito em Mateus capítulo 22 e versículo 16, que Jesus é um mestre verdadeiro e ensina o caminho da verdade. Grave bem isso: se Satanás é chamado na Bíblia de pai da mentira, Jesus é o pai da verdade. Sabe por quê? Porque todas as vezes que ele se dirigia aos seus discípulos, ele dizia: na verdade vos digo. Ou em verdade vos digo. Por que ele dizia isso? Grave bem: tudo que Jesus diz é 2 vezes verdade. Ele é tão verdadeiro que tudo que ele diz é 2 vezes verdade. Vivemos numa época de tanta mentira. O ano passado, por exemplo, se inaugurou uma palavra que ficou tão comum nas nossas eleições, as chamadas fake news, não é verdade? As chamadas notícias falsas, ou notícias inverídicas, ou notícias mentirosas. Enquanto isso, grave bem isso, isso é um exemplo até para nós pastores. Um presidente da República, que nem é evangélico, é um cristão, mas não é um evangélico professo, ganhou uma eleição só citando um versículo que fala da verdade. João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade
verdade vos libertará. Sabe por quê, queridos? Porque nada podemos contra a verdade, senão em favor da própria verdade. Bata a mão no ombro do seu companheiro e diga para ele: você vai sair daqui hoje cheio da verdade. Sabe por que você vai sair daqui hoje cheio da verdade? Porque está escrito em João capítulo 1 e no versículo 14, que o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Está escrito em João capítulo 1 em versículo 17, que a lei veio por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade veio por intermédio de Jesus Cristo. Está escrito em João capítulo 3 e versículo 21, quem pratica a verdade aproxima-se da luz. Está escrito em João capítulo 14 e versículo 6, disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Está escrito em Romanos capítulo 1 e versículo 25, que os homens mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando a criatura em lugar do Criador. Está escrito em 1 Coríntios capítulo 5 e versículo 8, por isso celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade, da malícia, mas sim com os asmos da sinceridade, da verdade. Está escrito em 2 Coríntios capítulo 6 e versículo 7, que devemos nos equipar na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer defensiva, quer ofensiva, à direita e à esquerda. Está escrito em 2 Coríntios capítulo 13 e versículo 8, que nada podemos contra a verdade, senão em favor da própria verdade. Está escrito em Gálatas capítulo 2 e versículo 5, que o evangelho que pregamos é o evangelho da verdade. Está escrito em Efésios capítulo 4 e versículo 25, deixando a mentira, fale a verdade, cada um com o seu próximo. Está escrito em Efésios capítulo 6 e versículo 14, que devemos nos cingir com o cinto da verdade. Está escrito em 2 Tessalonicenses capítulo 2 e versículo 13, que Deus nos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação no Espírito e fé na verdade. Está escrito em 1 Timóteo capítulo 3 e versículo 15, que a igreja é coluna e firmeza da verdade. Está escrito em 2 Timóteo capítulo 2 e versículo 15, procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Está escrito em 2 Timóteo capítulo 4 e versículo 4, que nos últimos dias alguns se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Está escrito em Tiago capítulo 1 e versículo 18, que nós fomos gerados pela palavra da verdade. Está escrito em 1 Pedro capítulo 1 e versículo 22, que nós temos purificado a nossa
alma, pela obediência à verdade. Está escrito em 2 Pedro capítulo 1 e versículo 12, que a verdade deve permanecer conosco. Está escrito em 1 João capítulo 5 e versículo 6, que o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Aleluia. Quantos podem glorificar o seu nome? Levante a sua mão e adore a Ele por um minuto agora. Permaneça com as mãos levantadas por um minuto dando glória. Eu vou parar um minuto só para dar glória a Deus com vocês agora. A verdade não tem máscara. A verdade é a própria exatidão das coisas, é a transparência. Queridos, nós vivemos uma época de tanto espírito de engano e mentira dentro das igrejas, que precisamos pedir a Deus o espírito de discernimento. E todos nós, queridos, eu me incluo nisso, todos nós obreiros, de vez em quando nós temos que chegar diante do espelho, olhar para nós mesmos e perguntar: eu sou uma verdade ou uma mentira? Eu sou uma verdade ou uma farsa? Pergunte isso para você mesmo. E eu tenho uma convicção que nesta convenção, Deus está lhe treinando para entregar obras maiores. Aleluia. Quantos assim tomam posse desta palavra? Levante a mão e glorifique o nome do Senhor. Com a permissão da mesa diretora, coloque-se todos de pé neste momento. Eu quero estar orando pelo seu ministério. Deus vai distribuir o dom da palavra nesta tarde. Eu sinto Deus renovando ministérios aqui esta tarde. Se prepare para o que Deus vai fazer no teu ministério. A partir de hoje, quando você abrir a Bíblia para ler, Deus vai te dar revelações novas da palavra. Deus vai aguçar a tua mente.
Pastor, quando eu abro a Bíblia me dá até sono. Deus manda dizer que a partir de hoje Ele vai aguçar a tua mente, vai renovar tuas mensagens, e quando você abrir a boca, a unção de Deus vai fluir no teu ministério. Deus vai distribuir o dom da palavra. Oh, aleluia. Eu sinto Deus renovando ministérios agora. Aleluia. Deus está colocando uma unção especial sobre sua vida agora. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Eu não vou chamar aqui na frente que não tem espaço. Aqueles que querem receber o dom da palavra nesta convenção, abre a palma da sua mão direita assim agora. Poderoso Deus e eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero fazer um pedido de profeta agora. Aonde houver um servo do Senhor, um obreiro da tua seara, com a palma da mão aberta, aonde houver um cooperador, onde houver um diácono, onde houver um presbítero, um evangelista, um pastor, com a palma da mão aberta, eu quero fazer um pedido agora. A partir de hoje, quando o teu servo abrir a Bíblia para ler, aguça a mente do teu servo, traz a ele revelações novas da palavra, renova o ministério do teu servo agora. Deus vai colocar uma palavra profética na tua boca. Pegue na mão deste companheiro que está aí do teu lado. Pode unir os corredores todos de mãos dadas. Eu quero que forme um cordão humano todos de mãos dadas. Deus vai fazer algo novo aqui esta tarde.